Ah, ele tá gravando já, gente. Tem uma gatinha? Gatinha. É aqui, ó, gatinha. Não esquece Peraí. de Magatosa. Meu Deus. Pronto, deu. Vamos lá. 3, 2, 1. O nosso texto é Leitura e Produção de Textos na Graduação, um espaço inter e transdisciplinar. Ele é um artigo produzido pela professora doutora Leni Nobre de Oliveira, e aqui tem uma apresentação sobre quem é ela, o que ela faz, e o que nós percebemos acerca das nossas pesquisas é que ela trabalha com a capacitação de docentes para o curso superior, para os cursos superiores de diversas áreas. Trabalhando principalmente ali, atuando principalmente na transdisciplinaridade e interdisciplinaridade, como dizem. E aí envolve matemática, literatura comparada, entre outros. Na verdade, ela orienta os docentes a como introduzir essa literatura, essa questão essa disciplina da produção dentro de qualquer curso, que é uma matéria obrigatória, né, em todas as disciplinas. Em todos os cursos de graduação, na verdade, né? Aí nós separamos por tópicos o artigo para ficar mais fácil de compreender. As dificuldades de leitura e produção textual acadêmica na graduação começam pela rejeição por parte dos discentes de outras áreas. O aluno de engenharia civil, por exemplo, ele pensa, para que eu vou estudar como produzir textos? Meu negócio, números. E isso vem da dificuldade que ele tem de desenvolver textos. E nós estamos estudando a engenharia civil só para ilustrar mesmo, né? As deficiências, na verdade, elas vêm já da formação básica. O aluno tem dificuldades que deveriam ter sido sanadas na formação inicial, né? Isso, eu acabei de sair do ensino médio e eu percebi muito que, pelo menos na minha escola, focava muito só para o vestibular. Eles não pensavam no que vinha depois, no que eu ia fazer depois. Pensavam em passar no vestibular, produzir aquela redação de 30 linhas, do jeito que era ser, e deu. Então aí está uma das grandes dificuldades que a gente enfrenta depois, né, na hora de produzir realmente. Bom, de qualquer forma, ela trabalha aqui a questão do professor, né, de nível superior. Mas esse problema começa lá no jardim da infância, começa lá na pré-escola, né, no desenvolvimento do professor desde o início. Isso teria que ser preparado, sim, esses professores que estão na pedagogia, que vão pegar essas criancinhas para trabalhar. Claro, o professor tem que trabalhar com eles, para sanar essa dificuldade que eles têm, para daí sim a gente começar desde o princípio, para tentar levar cidadãos, né, mais desenvolvidos para ingressar dentro da formação superior, né? Partindo disso, nós buscamos a realidade, dentro do artigo dela, a realidade da dificuldade causa acusações mútuas. Os discentes são preguiçosos, é a acusação que os docentes fazem. E os discentes acusam os docentes de serem pedantes. Né? Há pouco investimento por parte dos alunos na melhoria das produções que eles já fazem, na melhoria do conhecimento que eles têm. E existe... Discentes preguiçosos, eu acho que não é nem a preguiça, é realmente a dificuldade de escrever, porque eles não leem e não conseguem escrever bem. E quem gosta de Já fazer, bloqueia, né? quem gosta de fazer aquilo que tem dificuldade? Claro, você já bloqueia, é automático. Não consigo, não deu, vou parar. É mais cômodo. Então, o que existe na realidade é um despreparo para o processo seletivo no ingresso no nível superior, né? O aluno, como a própria Carla já citou, ele se prepara para a prova de seleção, prova de vestibular, e não está preparado para a permanência no ensino superior. Muitas vezes a própria preparação para o concurso de ingresso ela ainda é deficiente, ela vai com base em fórmulas, em macetes, como os próprios professores de cursinho costumam ensinar. O macete não tira dúvidas na hora de uma produção textual, ele tira dúvidas na hora de responder uma pergunta, e só. E aí a continuidade dentro do curso é que vai ficar em dúvida ali se o aluno vai conseguir acompanhar, vai conseguir fazer, ou ele vai encontrar muita dificuldade e vai acabar parando, desistindo. Continuando, nós colocamos ainda como ideia da autora a realidade linguística,
atualmente, o que prevalece é a linguagem verbal, a linguagem icônica, corporal, sonora, em detrimento da linguagem escrita. Cada vez se escreve menos, cada vez se lê menos, cada vez se produz menos. Em detrimento dessa linguagem, a escrita, as outras são muito mais veementes e muito mais presentes na sociedade atual. E os graduandos, na verdade, eles acabam não gostando das aulas. Eles não leem porque não sentem interesse. Utilizam cópias, muitas vezes, para produzir os trabalhos. É o famoso Ctrl-C, Ctrl-V, né? Vai lá pergunta para o tio Google, ele dá a resposta. Ou acabam pagando para terceiros produzirem esses trabalhos. E aí existem diversas páginas que vendem, como o famoso Zé Moleza e muitas outras pessoas, até colegas da própria turma acabam cobrando por trabalhos. Isso é uma realidade que quem é professor de nível superior já conhece. Ou quem já passou por uma outra graduação. E, consequentemente, os alunos apresentam baixo rendimento, o que pode, consequentemente, acabar em evasão dos cursos de nível superior. E eles nem tentam fazer, né? Eles já pagam diretamente. E também nem ser um bom profissional. De repente nem vai conseguir exercer a profissão. Aí a gente vê esses professores que estão aí no ensino fundamental, que não conseguem dar uma base para os seus alunos. De repente eles pagaram para fazer o deles, não sabem como fazer e muito menos como ensinar. E isso pode ser sanado, esse problema levantado pela Josi pode ser sanado até dentro das próprias aulas de língua portuguesa. Porque ele é um espaço que pode, oportuno para fazer as interrelações entre as disciplinas e discutir aspectos ético-profissionais. O profissional que não sabe desenvolver a atividade, ele é um profissional ético? Aquele que paga, que terceiriza a própria formação, é um profissional ético? Então esse é o espaço ideal para começar a discutir posturas e esses aspectos dentro da própria sala de aula. De promover uma aula mais dinâmica, né? Não uma coisa tão... Trazer para a realidade deles, né? Assim como nossa amiga comentou, você tem que ficar de olho no Orkut, você tem que ficar de olho no MSN. Por que o professor não trabalha o Orkut? Por que ele não trabalha o MSN? Como nós mesmos criamos um blog para a nossa turma para interagir. Para interagir? Na verdade, uma das maneiras de resolver esse problema é utilizar a ferramenta que é um problema como um auxílio na própria aula. Através disso a gente pode promover melhorias na qualidade textual desde o ponto de vista formal e aí na graduação do aluno que sabe que ele vai ter que produzir resenha crítica, artigo científico. Então ele mesmo vai ver que existem níveis diferentes de linguagem para se usar em cada ocasião, em cada lugar. E dessa forma é possível amenizar e não resolver completamente, tá, gente? Não dá para desfazer o estrago de 12 anos em 6 meses numa disciplina. Essas deficiências que vêm do ciclo básico de ensino. As sugestões para o docente que são colocadas pela autora partem da indicação de leituras com conteúdos dos próprios alunos. Trazer o que eles realmente se interessam, né? Na área deles. Ela cita nas aulas de matemática a utilização dos vídeos do filme Uma Mente Brilhante e Gênio Indomável, que são obras de ficção, mas que abordam o tema matemática, que é a área em que ela foi capacitadora de docentes. Ainda assim, existem inúmeras outras que se pode utilizar. Nas áreas de tecnologia, por exemplo, pode-se usar as obras do Júlio Verne. Ele, no século XVI, se não me falha a memória, escreveu o funcionamento de um submarino Nautilus. 20 léguas submarinas. Então, a partir dessa leitura, pode despertar a própria criatividade dos alunos em desenvolver coisas novas. Porque eles vão poder debater sobre uma coisa que eles sabem. Que eles entendem não o assunto que eles estão... E a literatura, ela acontece na sociedade como meio que visionária. Aquilo que acontece, que é visto como algo que não pode acontecer, de repente passa a ser realidade. E essa realidade passa a acontecer justamente por causa daqueles que são profissionais de diversas áreas, conseguem pegar essa ficção e transformar em algo palpável, em algo real. Trazer para o que realmente aquelas pessoas estão acostumadas. Mas ela deixa claro também. Para que eles percebam que realmente eles precisam daquilo, que aquilo vai ser útil no trabalho deles, no desenvolvimento do trabalho deles. E basta que o professor utilize a criatividade. No momento da discussão do trabalho, nós comentamos um aluno de engenharia
por exemplo, o que ele vai achar de uma obra de arte? E aí nós utilizamos como exemplo uma escultura de metal. Ele pode dizer qual é o ambiente propício para que ela se conserve durante mais tempo, quais foram os metais utilizados, quais seriam os metais ideais para utilizar em esculturas, como se reaproveitar sucata para esse tipo de arte. Então, basta que se use a criatividade para trazer elementos interessantes para a sala de aula. Daí depois do debate em si, pedir um texto, que aí ficará mais fácil para a produção, né? Já que eles conhecerão o tema. Eles fizeram uma discussão com os pré-textos, né, que são esses elementos trazidos para a sala de aula, e aí sim a produção textual, que para sanar dúvidas e minimizar problemas, o professor sugere a pesquisa e a consulta em gramáticas, dicionários, e aí ele vai fomentando a autocorreção. Se o aluno tem dúvida de determinada palavra, ele vai procurar qual é a ortografia correta, ou determinada estrutura na gramática, mas ele precisa ser instruído. Ela também cita dentro do texto a questão de estar tirando o nome do autor da produção textual e dividindo. Como o ser humano é muito crítico com os outros, é mais fácil ser crítico com o outro do que consigo mesmo. É mais fácil encontrar o erro do colega do que o próprio o erro do próprio texto. Do meu texto. Então eu leio o texto do meu colega e vou fazer a correção. E o colega vai ler o meu, obviamente, e vai fazer a correção. E assim vai tornar cidadãos mais críticos para a própria produção acadêmica. Isso partindo dos debates das produções textuais. E aí a produção de resenha, resumo, sinopse e relatório. E ela falou que não adianta só pedir para que pesquisem gramáticas e manuais e tudo. Ela fala em mostrar como fazer, trazer para eles realmente procurarem ali e ensinar como fazer. Aí nós colocamos um glossário, porque alguns termos não se encontram nos dicionários. Nós encontramos interdisciplinar, né, no dicionário Santiago Almeida. O que é interdisciplinar é como duas ou mais disciplinas ou ramos de conhecimento. Então, trazer elementos que sejam interdisciplinares e fazer a inter-relação, que é uma relação mútua que existe entre eles. Os termos intertextualidade e transdisciplinar não foram encontrados em nenhum dos 12 dicionários que nós pesquisamos. Então, nós trouxemos um dicionário etimológico e pesquisamos como derivação o sufixo trans e inter, né? Trans significa através de. Então, transdisciplinar, através da disciplina e para além dela. E interdisciplinar significa entre e por meio da disciplina e daquilo que se pode agregar a ela. Acho que como considerações finais, nós pensamos em trazer isso para o ensino da língua estrangeira, que é a nossa realidade, tá? Então, ela pode ser utilizada como ferramenta para trazer novos conhecimentos. Nós concordamos com as ideias dela, né? E, para isso, nós sugerimos no ensino da língua estrangeira, a língua espanhola, que é o nosso caso, a leitura de livros, usar filmes, outros recursos tecnológicos, que fez parte até do trabalho que a outra equipe apresentou, além de fomentar a produção textual da discussão de temas ou de obras sugeridos. Nós hoje nos deparamos com uma prova em que tivemos que desenvolver um texto e que eu acho que foi meio complicado para todos. Foi difícil para todos. E a música ajuda bastante. Bom, a nossa equipe é a Carla Adami, eu, Elita de Medeiros, e a Josiane, e o Gustavo, que é do Paraná, não pôde estar presente, mas ele ajudou a produzir. E essas são as referências que nós utilizamos. O acordo ortográfico da língua portuguesa para sanar as dúvidas de como se escrevia inter-relação, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, justamente porque o texto que nós recebemos está na ortografia antiga, tá? E aí o dicionário etimológico que eu trouxe para mostrar para vocês, que é o que mostra a origem das palavras. Buscamos na plataforma Lattes o currículo da autora, para saber quem ela era, e o próprio autor e o outro dicionário do Santiago Almeida, que é livre, tá? Se vocês quiserem, eu posso passar esse dicionário para vocês, ele é eletrônico para ler, de língua portuguesa, ok? Qual é? Só um comentário.
gostei do glossário, e se você colocasse no início seria muito melhor. Não, mas eu pensei nisso. Acho Gente. que eu pensei nisso, mas nós discutimos e resolvemos deixar. Não, eu gostei da. Vamos dizer, porque as Quem? palavras facilitaram. Exatamente. Quem mandou uma coisa? Quem Fica perguntou? quieto, Mas fica te fez pensar, Mas eu gostei, cara. Eu gostei. É porque essa mais. Tá, tipo assim, não fechou